paz do Senhor Jesus, a todos aí que vão estar me acompanhando nesse vídeo, mais essa mensagem dentro do Evangelho que escreveu João. Nós estamos aqui no capítulo 6, este será, pela graça e misericórdia de Deus, o vídeo de número 24. Já gravamos aí 23 vídeos dentro do Evangelho que escreveu João. E nesses 23 vídeos gravados e colocados aí, estão expostos neles os capítulos de 1 até o capítulo 6, verso de número 21, onde nós paramos. E agora, a partir deste vídeo, nós vamos expor os versos que estão no capítulo 6, do verso 22 a seguir. Só relembrando que o contexto aqui, do que estava acontecendo, o cenário que estava se apresentando aqui, segundo a revelação da palavra. Jesus tinha multiplicado pães e alimentado ali uma grande multidão de pessoas, perto de 5.000, diz aqui a palavra, homens, quase 5.000 homens, e Jesus com 5 pães de cevada que tinha um rapaz ali, e 2 peixinhos, ele multiplica, ele dá graças a Deus, Deus por Cristo Jesus multiplica, faz esse grande milagre da multiplicação dos pães, e Jesus pega esses pães e dá aos seus discípulos, e os seus discípulos então distribuem entre aquela grande multidão que ali estava. Diz a palavra que houve uma sobra, deu para alimentar todos, ainda sobrou 12 cestos, que sobejaram ali aos que comeram, Entendo eu que se houvesse muito mais pessoas ali, também todos teriam comido, teriam sido alimentados por este grande milagre que Jesus operou ali. Mas alimentados que foram, saciados da sua fome, sobejaram esses pedaços de pães, Jesus mandou que recolhesse, e foram recolhidos aí 12 cestos cheios não de restos, mas daquilo que sobrou da multiplicação que Jesus realizou ali, após alimentar aquelas pessoas, Aqui eu entendo que é uma obra missionária que Jesus fez ali. As pessoas, devido a esse grande sinal que Jesus operou, alimentando aquela multidão, as pessoas, diz a palavra, que muitos creram que ele era mesmo o profeta, que deveria vir ao mundo. As pessoas começaram a crer em Jesus, tá certo? Mas Jesus, ele estava ainda iniciando o seu ministério aqui na terra, ainda não era tempo de ele morrer, nem de ser, e não é essa também a intenção. Jesus ser feito pelos homens rei na terra. Jesus já é rei eterno, ele já reina desde a eternidade, ele não vai ser rei, ele já é rei, ele sempre foi rei, ele sempre reinou. E Jesus, sabendo que os homens queriam arrebatá-los para o fazer dele rei, Jesus diz aí a palavra no verso 15 que ele retira-se sozinho para um monte, É isso que diz a palavra aí. Então, Jesus sozinho no monte, os discípulos ali junto com aquela multidão. Aí a palavra continua no vídeo 23 que nós gravamos. Os discípulos desceram para o mar, pegaram o barco que estava ali, os 12 discípulos, e foram em direção a Cafarnaum, sem Jesus, E depois, no meio do trajeto para Cafarnaum, a palavra diz que se levantou uma grande, o mar se levantou, grande vento assoprava, e Jesus, ele se aproxima do barco naquela situação. As pessoas viram, os discípulos viram uma pessoa andando ali sobre o mar, Jesus andando sobre o mar. Diz a palavra que eles se assustaram, temeram, e Jesus disse a eles para que eles não tivessem medo, Diz aí, sou eu, não temais. Jesus entrou no barco e chegaram a Cafarnaum, para onde eles
eles queriam ir juntamente com Jesus no barco. E paramos aí, fizemos algumas aplicações desse texto para as nossas vidas, e agora vamos continuar os versos do 22 a seguir. Aí o que aconteceu aí? Então vejam que era noite, né? Eles foram para Cafarnaum à noite. Jesus não entrou no barco com eles naquele momento. Jesus foi andando sobre as águas, sobre o mar, depois de um tempo que eles já tinham saído da terra. No dia seguinte, diz aí a palavra, nós vamos ler alguns textos e depois vamos considerar. Diz aí o verso 22. No dia seguinte, a multidão que estava na outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, então aquela multidão ficou observando. Viu o quê? Viu que os discípulos entraram no barco sem Jesus, né? Jesus não tinha entrado no barco com eles, Jesus foi depois, né? Andando sobre as águas. E aquela multidão que tinha sido alimentada por Jesus ali, eles observaram isso, eles viram isso, né? Então veja que é no dia seguinte, né? Já passou a noite, os discípulos já estão lá em Cafarnaum juntamente com Jesus, e agora a multidão observou isso. Havia alguns barquinhos ali, mas que Jesus não tinha ido com os discípulos. E no verso 23 também coloca uma observação aqui, dizendo assim: outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Então, no mar de Tiberíades, onde eles tinham comido, chegaram outros barquinhos ali naquele lugar. Muito bem, vendo a multidão que Jesus não estava ali, porque Jesus estava no monte, tinha ido para o monte, e os discípulos tinham entrado no barco em direção a Cafarnaum. Depois de um tempo, Jesus foi sozinho pelo mar, andando pelas águas, e a multidão então não tinha visto Jesus, né? E eles viram que Jesus não estava ali, procuraram Jesus por ali, não estavam ali, e nem os seus discípulos, porque os discípulos também tinham ido a Cafarnaum com o barco que estava ali. O que eles fizeram? Diz aí no verso 24. Entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então, aquela multidão que tinha sido alimentada por Jesus, estavam procurando Jesus. Viram que os discípulos entraram no barco, sozinhos, sem Jesus, e no dia seguinte, vendo que Jesus não estava naquele lugar, nem os seus discípulos, viram alguns barquinhos ali. O que eles fizeram? Entraram naqueles barquinhos, imagine 5.000 pessoas, né? Aproximadamente. Entraram ali nos barcos que tinham chegado ali e foram todos em direção a Cafarnaum em busca de Jesus. E aí no 25 diz assim: e achando-o na outra banda do mar, disseram a Jesus: Rabi, que significa mestre, quando chegaste aqui? Chegaram lá e viram Jesus, né? Com os seus discípulos, mas eles não tinham visto que Jesus não tinha entrado no barco, né? Eles procuraram Jesus ali onde eles estavam. E foram, de certo, eles pensaram assim: não, vamos lá em Cafarnaum, porque os discípulos entraram no barco e foram para Cafarnaum. Jesus, nós não vimos, mas Jesus deve estar por lá. Chegando lá em Cafarnaum, acharam Jesus e perguntaram a ele, então, como é que ele tinha chegado ali, já que eles não tinham visto Jesus entrar nos barcos juntamente com os discípulos. Jesus respondeu-lhe, verso 26, e disse: na verdade, vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, Jesus faz essa observação para eles: vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais que eu fiz, os milagres, né? Mas porque vocês se alimentaram do pão, comeram do pão e mataram a sua fome, foram saciados. Aí Jesus dá um ensinamento para eles aqui, ó, verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece,
para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então eles estavam buscando a Jesus por causa do pão. Eles tinham comido o pão e tinham matado a sua fome. Então eles foram atrás de Jesus por conta disso. Mas Jesus coloca essa observação: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, ele, Jesus, vos dará, porque a este o Pai selou. Quem dá o verdadeiro pão do céu, não é? É o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele é o pão da vida. É o que ele vai explicar aqui para os discípulos, né? Então, nós temos que entender isso. Nós devemos buscar, irmãos, o reino de Deus e as coisas do reino em primeiro lugar. Não ficarmos preocupados em trabalhar, em buscar as coisas que são que perecem neste mundo, as coisas que perecem, embora nós necessitamos dela. E o Senhor, nosso Deus, ele bem sabe que precisamos. Então nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, nós precisamos de várias coisas para viver nessa terra enquanto aqui estamos. Mas Jesus deixa essa orientação para nós trabalharmos buscando o reino de Deus. Por quê? Porque essas coisas terrenas, elas passam. Tanto é que sempre nós estamos precisando dela, né? Então você come hoje, amanhã você tem que almoçar de novo. No outro dia você tem que almoçar de novo. Tem que jantar, tem que beber água, né? Agora, aquele pão que desce do céu, que é o próprio Senhor Jesus, quando nós nos alimentamos dele, não é? Do pão que vem de Deus, que Deus selou, que Deus enviou, que é o próprio Senhor Jesus, nós nos estamos alimentando para a vida eterna. Né, Jesus? Por isso que Jesus falou: quem se alimenta de mim não vai ter fome, quem nunca mais terá fome, quem bebe, né, da água que eu lhe der, falou para aquela mulher samaritana lá em João 4, né, nunca mais terá sede. Então Jesus é a água da vida. Jesus é aquele que nos dá vida, né? Aquele que veio de Deus, aquele que desceu, o pão que desceu do céu, a água viva, o pão vivo do céu. É esse que nós devemos trabalhar e buscar para a nossa vida, né? Aí eles fizeram uma pergunta para Jesus. Verso 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus, o que nós temos que fazer, né, para executarmos as obras de Deus? Jesus responde para eles no 29. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça, irmãos, é crer naquele que ele enviou. Quem é que ele enviou? Jesus. Jesus foi enviado por Deus a nós, para nos dar vida, e vida eterna. E é Cristo Jesus que nós devemos buscar. Observe que essa multidão, eles foram atrás de Jesus, porque eles tinham no dia anterior se alimentado e saciado a sua fome. E Jesus revelou isso para eles. Vocês estão me buscando não pelos sinais, não porque eu sou o Filho de Deus, não porque eu sou o pão da vida, mas porque vocês comeram o pão e saciaram a sua fome. Quantas pessoas, irmãos, estão hoje nas igrejas buscando até o Senhor Jesus, não pelas coisas espirituais, mas pelas coisas materiais. E nós devemos ir a Deus, ir a Jesus, ir numa igreja, ou sermos igreja, né, vamos dizer assim, ou ir numa entidade religiosa, seja ela qual for, com esse entendimento. Buscar o pão da vida, o pão vivo que Deus enviou, crer nele, crer em Jesus. Quer fazer a obra de Deus? O que eu tenho que fazer para executar a obra de Deus? Deus nos deu uma obra para fazer. O que nós temos que fazer? Crer naquele que ele enviou. Quem é aquele que Deus enviou? Jesus. Quando nós passamos a crer em Jesus e alimentar de Jesus, Deus vai fazendo o que ele tem que fazer em nossas vidas. Se ele tiver que acrescentar riqueza, ele vai acrescentar riqueza.
Se ele tiver que curar, ele vai curar. Se ele tiver que nos usar para pregar a palavra, ele vai usar para pregar a palavra. Se ele tiver que nos usar para louvar o nome dele, ele vai usar, entendeu? Mas a obra de Deus, em primeiro lugar, é crer naquele que ele enviou. Não adianta eu ir na igreja, né, para cantar, para louvar, sem esse entendimento. Ou para pregar, ou para fazer qualquer obra para Deus, evangelizar, testemunhar, qualquer coisa que eu venha fazer para Deus, sem crer que realmente Jesus é o pão vivo, é o pão de Deus que desceu do céu, e é por ele que nós temos vida e vida eterna, a nossa obra é obra simplesmente carnal. É obra simplesmente para satisfação da nossa carne. Nós temos que ir a Jesus com esse entendimento, que ele é o pão da vida. E aí no verso 30, eles perguntaram para Jesus assim: tá bom, Jesus, que sinal então, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Olha só, que interessante isso aqui, né? Jesus tinha pego 5 pães e 2 peixes. E com esses pães e peixes, primeiro ele multiplicou. Porque aqueles pães não davam nem para matar a fome de, vamos dizer, 3 pessoas, 5 pessoas, vamos dizer assim. Um pão para cada um. Mas ele multiplicou aquela quantidade de pão e alimentou uma grande multidão. Isso é um grande sinal que Jesus tinha feito. Mas eles perguntaram para Jesus: que sinal que você faz, Jesus, para a gente crer que você crê em ti? Que operas tu? Olha que interessante isso, né? Então, Jesus já tinha feito grandes sinais, né? Porque a palavra vai dizer que essa multidão que foi atrás de Jesus, no verso 2, capítulo 6, e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, esta multidão aqui, que aqui no verso 30 pede para ele um sinal, já tinha visto Jesus fazer vários sinais, curando pessoas enfermas. Mas assim mesmo eles pediam para Jesus outro sinal. O interessante aqui, irmãos, que os judeus, Jesus estava falando a judeus aqui, a pessoas israelitas, judeus, né? Os judeus, eles foram um povo que Deus formou na terra, e Deus fez grandes sinais no meio deste povo, né? Se nós olharmos a história de Israel, desde o chamado de Abraão, Moisés, Isaac, nós vemos Deus fazendo grandes sinais em meio a esse povo. Por exemplo, entre outros, podemos citar a abertura do Mar Vermelho, né? Onde Deus ali abre o Mar Vermelho e o povo passa em seco, né? No meio daquele mar. O maná que desceu do céu, alimentando aquela multidão ali no deserto, onde não tinha nada para eles comerem, nem para beber. Água da rocha, né? Saiu água da rocha para matar a sede daquele povo. As pragas que vieram sobre o Egito, sobre o faraó, não é? Enfim, grandes sinais Jesus fez, Deus fez no meio deste povo, né? Jesus, né? Que estava com Deus, porque ele estava com Deus desde o princípio, é por Jesus que Deus faz todas as coisas. Então, tudo que foi operado, né, no meio do povo dos judeus de Israel, já antes de Jesus nascer, é o próprio Jesus que tinha feito. Porque Jesus é Deus, Jesus é um com o Pai. Tudo foi feito por ele, para ele, né? Então quem é que abriu o Mar Vermelho, na verdade, lá? Foi Deus, foi o Senhor. Mas quem é o Senhor? É o próprio Senhor Jesus, que estava com o Pai. Então, Jesus sempre operou grandes sinais. Mas por causa do costume, né, que esse povo tinha de ver sinais, eles queriam sempre ver sinais. E o interessante, irmãos, que não é diferente na igreja hoje, né?
Se nós olharmos para a igreja evangélica, e muitas delas, não todas, as pessoas vão na igreja em busca de sinais, em busca de maravilhas, não em busca das coisas espirituais, das coisas que são eternas. Não em busca de Jesus, que é o pão da vida, né? As pessoas vão atrás de profetas, muitas vezes, para ver sinais, para ver revelações de Deus, né? Mas a maior revelação de Deus já não foi dada, está aqui, ó. É a palavra de Deus. É o próprio Senhor Jesus que se fez carne. Quer sinal maior que esse? Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Santo, ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele morreu numa cruz para pagar os nossos pecados, que eram impagáveis a nós. Ressuscitou ao terceiro dia. Ficou aqui por 40 dias, dando provas da sua ressurreição. Depois de 10 dias, ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje opera em meio à igreja. Este é o maior sinal, irmãos, que alguém pode esperar da parte de Deus. Eu estou aqui pregando o Evangelho neste lugar aqui, e prego em outros lugares também, pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso um dia. O Senhor me salvou com 46 anos de idade. Até então, para me falar em público, era um sacrifício. Era uma dificuldade muito grande, né? E até no começo da minha conversão foi muito difícil, né? Mas o Senhor foi nos ensinando, o Senhor foi operando em nós, o Senhor foi acrescentando a fé a nós, Ele foi nos ensinando. É Deus que ensina todas as coisas, é Deus que opera tudo. E hoje, se estou aqui pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, é porque um dia eu fui a Deus por meio de Cristo, pela fé nele, buscando as coisas que são eternas. Então essas palavras que hoje prego não são minhas. As palavras que hoje eu prego não são carnais, não são dessas coisas. São espirituais, porque são palavras de Deus. São palavras que Deus fala através de nós. Mas as pessoas queriam sinais. E até hoje é assim, né? As igrejas, muitos crentes, não todos, mas muitos querem ir em busca de sinais. Aí você vê lá, culto de que vai o profeta lá, o fulano de tal, o pregador, a cantora, o cantor, o fulano, o ciclano, aí enche a igreja, né? Vai um monte de gente lá na igreja procurando revelações de Deus, procurando sinais de Deus, curas, né? Porta de emprego. Não estou dizendo que seja errado essas coisas, irmãos. Nós podemos pedir para Deus, né? Mas estou dizendo ir às igrejas, aos lugares de culto, em busca dessas coisas. Deus sabe, irmão, que nós precisamos trabalhar, Deus sabe que nós precisamos comer, Deus sabe que nós precisamos vestir, Deus sabe que nós precisamos de todas as coisas. Mas quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós buscamos o pão da vida, Cristo Jesus em nós, essas coisas o Senhor nos acrescenta, o Senhor vai nos fazendo em nós, não é? E quando nós colocamos lá, hoje é culto de doutrina, culto de ensino da palavra, né? É um sacrifício, é uma dificuldade, culto de oração. Hoje nós vamos tirar um período de oração, é uma dificuldade, não vai ninguém. Puxa vida, mas é culto de ensino, é Deus falando conosco, nos ensinando através da sua palavra. É culto que nós vamos tirar um período de oração, é nós falando com Deus, em oração a Deus, abrindo o nosso coração para Deus. Mas as pessoas não querem. Por quê? Porque as pessoas gostam de sinais. As pessoas querem ver sinais. Mas o maior sinal já foi dado há 2000 anos atrás. Cristo Jesus crucificado em nosso favor. Amém? Mas aí eles pediram, né, e falaram assim. Nós vamos parar, ler mais alguns versos. Então eles fizeram essa pergunta no verso 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Olha para você ver como é que eles estavam acostumados com sinais. Olha o verso 31, o que eles dizem. Nossos pais, quer dizer, os antepassados deles, dos judeus que ali estavam, em frente a Jesus, comeram o maná no deserto. Aí eles vão falar do maná. Lá na época que Israel peregrinou pelo deserto, após sair
né, por mão forte, Deus tirar aquele povo da escravidão do Egito. O povo começou a andar pelo deserto e, naturalmente, no deserto é um lugar que não tem nada para se comer, né? Areia, deserto é isso. Fisicamente falando. Bom, só que quem fez a obra lá, no meio daquele povo, quem tirou aquele povo e colocou ele no deserto foi Deus. E quando Deus faz a obra de nós, irmão, ele sustenta, viu? Se foi Deus que tirou você da escravidão do Egito, que o Egito representa aqui o mundo de pecado, né? Onde nós vivíamos. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo, que representa ali Faraó, né? O povo ali do Egito, que mantinha aquele povo cativo. Deus foi lá, libertou você hoje está no deserto. Porque a igreja, ela está no deserto. Por que Deus mantém a igreja no deserto? Para a igreja entender que quem opera na igreja é Ele, não é a igreja. Não sou eu. É Deus que opera em mim. É Deus que me sustenta. Nós estamos no deserto. Nós não entramos ainda na Terra Prometida. Tem gente que já acha que entrou na Terra Prometida. Não, irmão, nós não entramos ainda. Deus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim como aquele povo que Deus tirou lá do Egito e peregrinou pelo deserto por cerca de 40 anos, peregrinando com aquele povo, sustentando aquele povo com maná, sustentando aquele povo com água, né? A palavra diz que as vestes daquele povo, eles não envelheciam. Os sapatos que eles usavam, as sandálias ali, eles não gastavam. É interessante isso aí, né? Deus, ele andava no meio daquele povo, ele protegia aquele povo, mas também ele corrigia aquele povo, quando aquele povo se rebelava contra ele, reclamava contra ele. Lembrava das carnes, das panelas de carne, era escravo no Egito, trabalhava lá como escravo do Egito, né? Mas lá no deserto, passava um pouquinho de fome, Deus permitia para saber o que tinha no coração do povo, para revelar isso para eles mesmo, né? Porque Deus já sabe todas as coisas. Aí deixava o povo passar um pouquinho de dificuldade, o povo começava a lembrar, mas para que Deus tirou nós lá do Egito? Lá nós estava na panela, lá não tinha carne para comer, lá nós tinha cebola, alho, né? Carne temperadinha para nós lá, lugar para dormir. Agora nós estamos aqui nesse deserto, passando fome, passando sede, né? Murmurando, irmão, reclamando, né? Com Deus, porque Deus tirou aquele povo do Egito, né? E aí Deus trazia uma correção para aquele povo, né? Mas nunca deixou de sustentar aquele povo. Tem uma passagem lá que Deus, esses que reclamaram que não tinha carne, Deus mandou carne, que a palavra vai dizer que eles se entupiram de tanto comer carne. Tem pessoas lá que morreram de tanto comer carne, saía carne pelo nariz, né? Daquele povo lá, está escrito lá. Por causa de reclamar com Deus, irmão. Deus cuida de nós. Muitas vezes Deus deixa nós passar uns apertozinhos aqui neste mundo, né? Porque nós saímos, desviamos um pouquinho do caminho, aí Deus dá um apertozinho lá para nós voltar no caminho, tá bom? Mas vamos voltar aqui. As pessoas falaram assim, então, como está escrito, né? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, está lá escrito mesmo. Deu-lhes a comer o pão do céu. Por quê? Porque na verdade aquele lá não é o pão, não é Jesus, mas uma providência, era figura de Jesus. O maná no deserto é figura de Jesus, era figura, né? Agora ali não, ali estava a realidade, que era Cristo Jesus, o pão vivo. Então aquele povo estava com fome, estava passando fome, ia perecer no deserto, Deus enviou maná, salvou aquele povo da fome, né? Da morte naquele tempo, mostrando o quê? Jesus nos livra da morte. Jesus é o pão vivo que nos dá vida. Quando nós estamos sem Deus, sem Jesus, nós estamos passando fome, nós vamos morrer. Deus, por sua graça e bondade, quando tem propósito em nossas vidas, e Ele é bondoso para com todos, Ele faz com que a sua chuva desça sobre bons e maus. O sol se levante sobre bons e maus. Então Ele abençoa bom e abençoa mal também. Agora, para o povo dele, o cuidado que Ele tem com o povo dele, que é dele,
né, que ele tirou do Egito, ele não dá só o maná, não, só a figura do maná. Ele dá o próprio Senhor Jesus. Porque lá em João 3,16 nós já lemos lá, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, se nós não nos alimentarmos de Jesus, que é o pão vivo, que desceu do céu, e ficar procurando coisas terrenas desta terra onde nós vivemos, não vamos perecer, irmão. Isso aí sacia a nossa sede provisoriamente. Mas Jesus é eterno, ele sacia nós para a vida eterna. Bom, aí olha o que Jesus respondeu para aquele povo. Na verdade, verso 32, na verdade vos digo, Moisés, porque eles confiavam muito de Moisés, né? Eles tinham Moisés como seu, né, um grande homem de Deus, ele foi mesmo, né? Mas o perigo é idolatrar esses homens. Isso aqui tudo é figura de Jesus, viu? Ali está o próprio Jesus, em realidade, né? Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E Jesus começa aqui com esses versos um discurso, uma pregação, ensinando aquele povo que foi atrás de Jesus por causa de ter comido o pão no dia anterior e matado a sua fome. Um pão físico que estava ali. Jesus agora quer mostrar para eles que acima desse pão que nós precisamos de matar a nossa fome, que é o pão material, físico, nós precisamos buscar o pão que desceu do céu. Porque o pão que desceu do céu, o pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quer ter vida eterna com Deus? Quer um dia estar no reino de Deus? Quer participar verdadeiramente do reino de Deus? Se alimente de Jesus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas necessárias o Senhor nosso Deus nos dará. Amém? Nós vamos parar aqui no verso 33, porque agora começa um discurso, chamado discurso do pão, né, que desceu do céu aí. Jesus vai ensinar a eles, né? Começou aqui nesses versos, nesses primeiros versos aqui. Quando eles pediram um sinal para Jesus, falaram ali do sinal que foi dado por meio de Moisés, quando Deus ali alimentou aquela multidão com o maná, né? O povo tinha saído do Egito, estava no deserto. É figura. Hoje também nós somos assim, né? Deus é Deus que faz, não sou eu, não são as minhas obras, não é porque eu sou bonzinho, porque não tem ninguém bonzinho na terra, é todo mundo ruim, todo mundo é raça de víbora nessa terra, né? Por causa do pecado que afetou toda a natureza humana. Então hoje, todos aqueles que vêm a este mundo, vêm só na carne e querem satisfazer os desejos da carne. Mas Jesus é aquele que transforma carne em espírito. Não é que ele transforma, ele mata a carne e dá um novo nascimento espiritual. É o que ele revelou lá, quando ele fez aquele sinal transformando água em vinho, né? É o que ele falou para Nicodemo. Nicodemo, é preciso nascer de novo, né, para ver o reino de Deus. É o que ele falou para aquela mulher samaritana, quando encontrou aquela mulher no poço. Eu sou a água da vida. Aquele que beber essa água aí que você está tirando aí do poço, vai ter sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então ele mostrou ali para aquela mulher, né, que ele era a água viva. Depois Jesus fala, né, a respeito dos ceifeiros, né, que são aqueles que pregam, anunciam a salvação em Cristo, que fazem a obra de Deus por crer em Jesus.
e leva as pessoas também a fazer a obra de Deus, que é crer em Jesus, né? Essa é a obra de Deus, é crer em Jesus. É isso que nós temos que fazer, crer em Jesus, as demais coisas, né? E até essa fé, né? Por que o diabo muitas vezes luta para você não ler a palavra, para você não frequentar cultos de ensino, para você não ver esse vídeo que eu estou gravando aqui? É o diabo que luta. Coloca outras coisas para você fazer, no lugar de ir no culto de ensino, no ensino bíblico, de ouvir um ensino, né? O bom é estar lá, presente lá para ver, né? Nas congregações, nos ensinos lá. Mas mesmo na internet, se você não puder ir, agora precisamos ter Jesus em nossa vida, o Espírito Santo, para ele nos dar discernimento, porque tem pão envenenado por aí, tá cheio, né? Infelizmente tem muito veneno aí na panela. Então precisamos tomar cuidado, pedir para Deus discernir aquilo que realmente conferir na palavra. O importante é isso. Eu sempre disse aqui. Eu estou falando aqui, você que está ouvindo, a obrigação sua é conferir para saber se aquilo que eu estou falando, se aquilo que eu estou dizendo aqui está de acordo com a palavra. Se não tiver, rejeite. Rejeite o ensino, rejeite a pregação, porque não é de Deus. O que eu falar das coisas de Deus tem que estar alinhado, estar contido, estar de acordo com o revelado na palavra. Se eu vier aqui trazer uma nova revelação de Deus para você, uma visão nova de Deus, um anjo desceu do céu e agora me deu uma visão nova aqui, de umas coisas novas, né? Isso tudo é falso. Tudo que tinha para ser revelado, Jesus revelou através da palavra. E eu vou encerrar esse vídeo, vamos parar aí no verso 32, né? Não, no verso 33 que nós paramos, para não estender mais, 37 minutos. E eu vou encerrar esse vídeo com aqueles 2 versos que são a base que levou João a escrever esses sinais, que está lá em João 20, né? Que eu já tenho falado em vários vídeos aí que eu gravei, porque é a base, irmãos. Por que que João, o apóstolo João, escreveu esse livro aqui? Que nós estamos expondo aqui agora. Nós estamos expondo aquilo que já está escrito. Nós não estamos falando aqui alguma coisa que não está escrito aqui. Não. Nós estamos revelando, falando, expondo aquilo que está escrito na palavra. E João fez isso. Porque João foi aquele que viveu com Jesus. Ele andou com Jesus. Ele viu, né? Ele não só ouviu, ele viu, né? Jesus fazer grandes milagres, grandes maravilhas naquele tempo que Jesus esteve aqui. Ele foi aquele que andava mais pertinho com Jesus, era íntimo de Jesus, né? Todos eram amados por Deus, todos somos amados, mas tem aqueles mais íntimos, né? Entre os 12 que estavam ali, João era um deles, era Pedro, Tiago e João. Então, João foi aquele que viu Jesus fazer grandes sinais e ensinamentos. E ele deixou esses 2 versos escritos para nós aqui, ó. Verso 30. Capítulo 20, João falando, escrevendo: Jesus, pois, realizou, também em presença de seus discípulos, inclusive ele, João, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então, os sinais que Jesus operou, as coisas que Jesus fez, foram muitas coisas. E muitas delas não foram escritas. Mas por que não foram escritas? Por que João não escreveu tudo que Jesus fez? Está aqui no verso 25, o último verso do livro. Ó. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então observe que João falou aqui. Se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, não haveria espaço no mundo para conter tantas coisas, tantos livros, para que se escrevesse tudo que Jesus fez. Imagine, irmãos, o Filho de Deus se fez carne, ele habitou entre nós e viveu aqui durante 3 anos, ele viveu 33 anos, mas o ministério dele
desde o dia que ele começou a operar lá, que ele transformou água em vinho, foram 3 anos e meio, até sua morte e ressurreição. Imagine Jesus andando aqui, né, por 3 anos e meio, fazendo a obra de Deus dia e noite, conforme ele fazia, né? Jesus até dormia às vezes, Jesus até comia, parava para comer, mas mesmo nesse período que ele dormia, comia, ele estava ali fazendo a obra de Deus, né? Então ele se gastou todo o seu tempo na obra de Deus. Agora imagine quantos sinais ele fez, quantas pessoas ele curou, quantas maravilhas Jesus fez nesses 3 anos e meio. Nem tudo está escrito aqui. Agora, observe isso. Por que não estão escritos? Porque não cabe. Não tem livro que coubesse, né? Agora, no verso 31, João deixa escrito aqui, estes sinais que estão aqui, nesses 21 capítulos que João escreveu aqui, estes sinais que João selecionou, vamos dizer assim. João escolheu alguns sinais, algumas maravilhas, logicamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus que estava em João. Ele colheu, entre muitos sinais que Jesus fez, alguns, e escreveu aqui. Aí ele diz assim, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Então, quando olhamos aqui, estudamos a palavra de Deus, quando olhamos para o Evangelho de João e vemos os sinais que Jesus fez, estão escritos esses sinais aqui. Para quê? Para que nós venhamos crer que Jesus, esse Jesus aqui é revelado nas Escrituras. Não um Jesus criado por mãos humanas, mas Jesus revelado nas Escrituras, que João colocou aqui. Jesus é o Cristo. Cristo significa Messias. Messias significa o ungido, o enviado de Deus, o Salvador do mundo. Já revelado desde o princípio, desde Gênesis, né? Então nós precisamos crer que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Mas por que, irmão João, que eu tenho que crer que Jesus é o Messias? O Filho de Deus. Por que eu tenho que crer nisso? Para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Por que eu tenho que conhecer Jesus do Evangelho, pelo Evangelho, por meio dos sinais do Evangelho, que estão reveladas, estão escritas aqui por João? A palavra de Deus. Para nós crermos que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo. Esse Jesus que está aqui. E se nós crermos nisso, nós vamos ter vida no nome de Jesus. Então, quem é que dá vida para nós? É Jesus. Mas que Jesus? O Jesus do católico, o Jesus do evangélico, o Jesus do espírita, o Jesus... Qual Jesus? Já que temos muitos Jesuses aí, né? Das religiões que eu estou dizendo. Não. É esse Jesus aqui, ó, que está revelado aqui nas Escrituras. Então, muitas pessoas vão para Jesus, buscar Jesus hoje, nas igrejas, nas congregações diversas que nós temos, buscando por sinais. E muitas vezes, porque a palavra vai dizer que até o diabo faz sinal, viu? Muitas pessoas expulsam demônios por enfermos, mas não conhecem Jesus e nem Jesus conhece eles. Então o perigo de nós buscarmos Jesus pelos sinais é isso. Seguir um Jesus que não é o Cristo, que não é o Messias revelado nas Escrituras. E se nós buscarmos esse Jesus através dos sinais que não é o Cristo, nós não vamos ter vida eterna. Aí nós vamos chegar aquele dia, diante de Deus, Jesus, Deus, mas eu fui, no nome de Jesus eu expulsei demônios, no nome de Jesus apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Não vos conheço. Então, irmãos, deixo mais essa mensagem aqui. Nós vamos continuar nesse sermão, capítulo 6 de João, a partir do verso 34, querendo o Senhor. Amém? Então, encerramos aí com esses 2 versos. Creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E se você crer, você vai ter vida, e vida eterna, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus derrame abundantemente a graça dele sobre a sua vida, salve você, salve sua casa, salve seus filhos, salve sua família,
que Ele te abençoe ricamente com bênçãos espirituais, primeiramente, né? Mas que as materiais também, se você buscar o reino de Deus, ele também sabe que você precisa e Ele vai conceder, porque Ele é bom, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Amém? Então fica aí com essa bênção de Deus na sua vida. Querendo o Senhor, retornaremos aqui no vídeo de número 25. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.